Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos aqui reinando em vida, em perfeita vitória, e é sempre um prazer falar com você no Brasil, no mundo, em qualquer parte que você estiver ouvindo essa mensagem. Quero agradecer pela sua oportunidade de estar nos seguindo aí com essas mensagens. Você que tem feito esse canal crescer, então você é muito importante. Você que não tem sido inscrito ainda nesse canal, escreve lá. Se você gostou da mensagem, dá um joinha. Envie essas mensagens para outras pessoas, para que eles possam também crescer nesse conhecimento. Você já me conhece, sou Simar aqui de Unamar, Cabo Frio. É sempre um prazer poder falar com vocês. Então, nessa noite nós vamos meditarmos sobre esse tema. O que é reinar em vida? Porque nós aprendemos muito tempo que um dia nós iremos reinar com Cristo. Quando você olha para a Escritura, você não consegue entender realmente fazendo uma leitura com mente iluminada. Então hoje nós vamos ver um pouco o que seria reinar em vida. O texto é Romanos capítulo 5, verso 17, perdão. Diz assim: porque se pela ofensa de um a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui o nosso irmão Paulo escrevendo aos Romanos: se pela desobediência de um veio a morte, por meio desse aqueles que entendessem reinaria eternamente, reinaria com Cristo. Por que hoje, meus irmãos, existe muita contradição no nosso meio cristão? Graça, reino eterno, evangelho da lei. Então, o homem sempre cria muita dificuldade, porque a nossa mente ela é curta. E nós vamos aprendendo a cada dia, porque nós não somos donos da verdade. Nós apenas estamos aqui fazendo uma leitura e chamando a sua atenção para que você possa aprender comigo, aprender com outros, até mesmo com você. Havia duas vizinhas que ela não se dava muito bem uma com a outra, mas uma sempre no seu canto. Um dia essa vizinha mais difícil de se lidar com ela foi provocar outra vizinha. Ela comprou um papel de presente, pegou o esterco de gado, colocou numa vasilha, enrolou bonitinho e chamou seu filho e mandou entregar a outra vizinha, que ela não se dava muito bem. Então, quando aquela criança chegou lá, ela recebeu, agradeceu. Quando chegou em casa, que foi abrir aquele presente, era esterco de boi. Então aquela vizinha olhou aquele presente, na hora ela ficou meio chateada, mas ela, com o coração bondoso, o que ela fez? Ela comprou um vaso, deixou aquele esterco ser curtido, misturou com terra, comprou uma muda de rosa, plantou, regou ela ali, e quando estava florida, ela enrolou no papel de presente, mandou o seu filho entregar àquela vizinha. E escreveu ainda um bilhetinho: cada um dá aquilo que tem. Então aquela mulher ficou muito chocada quando recebeu aquele presente, e depois voltou para se desculpar a maldade que ela fez. E aonde eu quero chegar? Meus irmãos, nós não somos pregadores, mas somos anunciadores de uma verdade. Nós não somos obrigados a dar aquilo que não temos. Cada um de nós
aqueles que têm um canal no YouTube, aquele que prega no dia a dia, que fala do dia a dia, do seu conhecimento, nós só vamos poder dar a alguém aquilo que temos. Se eu conheço um pouco da graça, eu vou dar um pouco da graça para as pessoas, daquele evangelho. Se eu conheço o evangelho da lei, eu vou dar aquele evangelho. E se eu conheço um pouco do reino eterno, eu vou dar esse pouco. Então, cada um de nós precisamos estar em um patamar. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E não podemos também proibir aqueles outros que não têm para dar. E montar desse evangelho que libertou eles uma forma de enquadrar a pessoa e se aquela verdade definir. Ninguém é dono da verdade. O que nós precisamos entender é que nós precisamos expor o nosso conhecimento, aquilo que está ali. Se alguém realmente se encaixar com aquilo e achar aquilo com verdade, ele precisa ter a mente iluminada, não seguir homem, mas seguir quem, e nem seguir quem, e seguir a verdade de Cristo. Então, se eu prego um sermão e tem verdade naquilo ali, eu preciso ser muito sábio para entender. Eu vou pegar aquilo ali, eu não concordei, eu não entendo ainda, então eu vou pegar aquilo que me serve. Não é fazer do meu ponto de vista uma verdade absoluta e depois nós caímos em contradição com as nossas mesmas palavras. Então eu só posso dar, meu irmão, nesse canal aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho e tenho te chamado a sua atenção, obrigado, mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. E o que eu não tenho? Eu preciso me aperfeiçoar, chegar a esse conhecimento e parar de colocar regra nos outros. Porque do momento que eu coloco regra em alguém, eu estou colocando como um sistema. Hoje ninguém pertence a sistema religioso. Nós somos a carta de Cristo. Ele escreve em meu coração. Ninguém precisa de um líder para levar ninguém a Deus. Então hoje você precisa ter essa mente iluminada. O que eu posso aprender daquele cara? E com o tempo você vai ver no resultado. Se fulano está com a verdade, eu vou procurar fulano. E se ele não está, então as mensagens vão depender do seu tipo de conhecimento. Ela não vai te salvar e nem vai te dessalvar. Ela vai levar você a pensar que o homem, quando não pensa, ele não vive. Seja um pensador, um questionador. E aí você vai entender realmente a sua posição em Cristo para você reinar em vida. Então aqui nós temos aqui. Primeiramente, meus irmãos, aqui nesse texto. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça. Adão, ele abriu a empresa. Que empresa que se chamou empresa de Adão? Reino da morte. Com apenas uma desobediência de Adão, ele consegue montar um império, uma empresa da morte. Como é que era a empresa de Adão? Morte. Então Adão, quando ele desobedeceu, ele montou o império da morte. E a morte reinou de Adão até Moisés. Então é o império da morte. Quando Cristo chega, meus irmãos, quando Cristo chega, ele vem trazendo um outro império, o império do Filho, o reino do Filho. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, passado, por esse muito mais os que recebem o quê? A abundância da graça e o dom da justiça reinaria em vida por um só Jesus Cristo. Se Adão montou o império da morte, agora Cristo, no seu tempo certo, ele vem para desfazer esse império. Agora ele vem com o império da vida e vida eterna. Quem estava no império de Adão, quando recebesse a palavra de Cristo, ele deixava de ser o império da morte e já iria ser transportado para o reino do Filho, para o império que Cristo montaria do ano 1 até o ano 70. Mas, Simão, que império é esse de Adão? É Colossenses 1,13 que vai dizer.
e que nos tirou eles do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, se Adão montou um império, agora Cristo veio tirando aquelas pessoas daquele império da morte e transportando para o reino do Filho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, que vai dizer assim: porque assim como por um homem veio a morte, ou o império da morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então o império da morte imperou até Cristo. Quando Cristo chega, ele monta um império que dava vida. Se pelo homem veio o pecado, irmão, pelo homem o pecado saiu, ou a morte saiu. Infelizmente, hoje existe muito dos nossos irmãos que não conseguiram entender que eles dizem que ainda vai ser ressuscitado, mas cada um dá aquilo que tem. Então, se eles entendem dessa forma, fica na consciência deles. Mas eu entendo, você entende que nós já nascemos vivos, nós já viemos vivos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se eles foram salvos pela graça, meus irmãos, como eu vou ser salvo pela graça hoje? Então, as pessoas estão sendo salvas ainda hoje. Não. Quem foram salvos pela graça, aqueles que estavam no império da morte. Quando Cristo veio, a graça era um favor que eles não mereciam, porque eles pertenciam ao reinado da morte, pelo pecado de Adão. Mas Cristo, sendo bondoso, Deus usou de misericórdia para com eles, para introduzir eles no reino novamente, que tinha perdido em Adão. E o verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, aonde o povo estava assentado antes de Cristo, no reino das trevas, no reinado de Adão. E quando Cristo veio pregando a graça, aqueles que crescem, ele saía da posição de Adão, reino das trevas, e ia para o reino do Filho, o reino dos céus. Aonde era o reino dos céus? É o reino que estava chegando através do Filho. O reino da morte durou quanto tempo, Simar? Porque se a morte reinou de Adão até Moisés, tem um período que a morte reinaria. Só que hoje muitos dos nossos irmãos pensam que existe morte espiritual ainda. Existe sono espiritual, né? Agora morte não, a morte foi morta. O reino da morte durou quantos anos? Romanos capítulo 5, versículo 14, diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que haveria de vir. Então a morte reinou de Adão até Moisés. E quando foi até Moisés? Quando durou até Moisés? Porque toda a lei de Moisés, irmão, fisicamente ela durou até o ano 70. Destruiu o templo, acabou a lei. Não tinha como os sacerdotes mandar mais em nada, porque não tinha um templo, não tinha sacrifício, então acabou a lei. A lei de Moisés trazia o quê? Era um ministério de morte e condenação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz assim: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se o ministério, qual era o ministério que foi gravado na pedra? As leis de Moisés. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Se o ministério da morte tinha glória,
quanto mais o ministério da justiça. Se o ministério da injustiça tinha glória, meus irmãos, quanto mais a justiça de Cristo, que perdoaria a iniquidade deles e levaria eles para o reino de Deus. O fim da morte. Então, o que matava no Antigo Testamento, meus irmãos? Nós vamos ver o que era a morte. Por que a morte durou de Adão até Moisés? Nós vamos entender por que essa morte durou até Moisés e quem era ela. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, diz assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando aquilo tudo se completasse o fim ali, e aquilo que era corruptível se transformasse em incorruptível, então a morte seria tragada. O verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, como é que nós vamos descobrir aqui o que Cristo destruiu na cruz? O fim da lei, o fim do pecado, o fim do diabo. Quem era esse acusador? Onde está, ó morte, a tua vitória? É uma pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A palavra aguilhão, meu irmão, eu que trabalhei na roça há muito tempo, meu pai era carreiro e eu ajudava ele também. Tocar boi no arado, carro de boi, então eu participei até os 20 anos nesse trabalho. Então, o aguilhão era um ferro pontudo, encaixado numa vara de madeira que dominava os bois. E às vezes, se pegasse no lugar mortal, poderia matar até o boi com uma garruchada, com um aguilhão daquele. Então aqui está dizendo assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que furava, aquilo que matava. O aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado matava. E o que dava força? E a força do pecado é a lei. Então nós descobrimos que o ministério de Moisés, que a morte que aconteceu em Adão, mas ela não tinha força porque não tinha uma lei. Mas quando vem a lei para os israelitas, eles morreram, porque aonde abundou o pecado, é onde tinha lei. Enquanto não tinha lei, quando o povo saiu do Egito e antes de receber as leis no Sinai, Deus não cobrava nada do povo, só obediência a eles. Mas depois que veio a lei, abundou o pecado porque eles transgrediram a lei. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, essa ferramenta é que matava. Então, o que dava força ao pecado? Antes do Sinai, o pecado não tinha força, porque não tinha lei. E o verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado era a lei. Onde tem lei, há proibição, então ali estava o pecado, que a lei apontava o erro, e a pessoa era condenada. Mas aí o 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso que eu disse para você não serve para nós, serve como experiência, como entendimento e aquilo que foi feito para com eles, para nós sabermos a nossa posição hoje em Cristo. Então, o fim de Moisés foi quando? Quando veio o fim da lei. Romanos 10, 4 diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que nele crê. Então, se Cristo era o fim da lei, todos aqueles que entraram nesse pacto foi justificado pelo sangue de Cristo. E hoje, Simão, hoje ninguém está sendo justificado. O sacrifício foi apenas um.
Ele aniquilou para sempre o pecado, aquilo que matava o homem, e levou todos a Deus. Agora precisamos reinar em vida e descobrir aonde estamos e o que estamos fazendo para poder usufruir disso, dessas maravilhas que foi implantado para com eles lá. E o verso 5 está dizendo assim: porque Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Qual é o homem que viveu praticando a justiça 100%? Viveria pela lei. Ele não seria pego naquela lei, mas ninguém cumpriu a justiça pela lei. Então todos eles foram tirados, foram condenados. Mas quando a justiça, eles acreditassem na justiça de Deus, no sangue de Jesus, eles eram justificados pela fé. Onde não há lei, não há pecado. Então hoje, se nós pregamos lei de Moisés, hoje o pecado está presente na igreja ou nas reuniões. Por quê? Se tem lei, está acusando alguém. Mas a lei hoje não vigora, nem para eles vigorava, quanto mais para nós que estamos no Brasil. Lei de Moisés, meus irmãos, não é a lei que vive no nosso país, na nossa terra, e nós somos obrigados a cumprir ela. Eu não estou dizendo essa lei. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Paulo está dizendo, de modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Como eu vou conhecer um lugar que tem uma curva perigosa, se eu tenho que passar ali a 10 se não tem uma placa? Então, onde não tem placa, não tem infração. Ainda que eu observo ali, posso maneirar um pouco. Se eu passar correndo, eu estou correndo um risco. Mas não tem nada que me impede de eu passar correndo. Vai depender da minha percepção. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto, onde não há lei, o pecado está o quê? Está morto. Então, aonde não tem lei, irmão? Nós temos lei hoje de Moisés? Não, e se tivesse, o pecado estava vivo. Conforme a lei foi abolida e foi vencida na cruz, o pecado foi tirado, porque não existe como acusar ninguém. Existe o nosso erro da carne, que aí Deus fala diretamente conosco, mas não julga, nós colhemos apenas aquilo que nós plantamos. Então agora, depois disso tudo, nós sabemos que o reino de Adão construiu o império da morte. Cristo veio agora construindo o império da vida. E como vivemos hoje então, Simar? Reinando em vida. Reinando em vida, meus irmãos, ali tem poucos conhecimentos, porque era uma transição e não tem especificamente o que é reinar em vida taxativamente. Você consegue ver alguns reinando em vida, porque Cristo diz, o meu reino não é desse mundo físico, o reino dele é espiritual. Então o reino de Deus é no espírito. O reino de Deus é um estilo de vida. Se eu entendi hoje a graça, entendi o reino, a minha posição, e eu sou de Cristo, eu preciso mudar o meu estilo de vida para ser salvo, não, para reinar. Porque esse reino é um estilo de vida. É vida em abundância, é vida feliz. A felicidade não depende daquilo que você tem, nem daquilo que você é. Jesus disse, eu deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Então nós precisamos ter essa paz, paz interior. A paz que excede todo entendimento da lei, da graça, do reino eterno. É uma paz que vem diretamente de Deus, sem passar por intermediário. Romanos 14:17. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim justiça e paz, alegria
que vem do Espírito Santo, ou do Santo, ou de Deus. Então, o que é reino, Simar? Está dentro de nós, estilo de vida, não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito. Alegria na carne? Às vezes pode ter alegria emocional da alma, mas a segurança desse reino é paz no Espírito. A paz que excede todo entendimento. Eu posso estar no reino e não reinar? Sim, porque todos que nasceram de 70 para cá já faz parte desse reino. Mas todos reinam? Não. Porque esse reino não é reino de carne nem de sangue. Só pode reinar quem está no Espírito, que entende que esse reino é paz, alegria, gozo. Então esse está reinando. E o que não está reinando? Ele está vegetando, está vivendo na carne. Não tem o conhecimento de filho. E eles vivem ali sendo castigados por eles mesmos, pelas suas atitudes. Não conseguem reinar em vida. Então reinar em vida é um estilo de vida que você precisa adquirir e querer reinar em vida. Jesus também não obriga ninguém a reinar em vida. E nem também obriga a reinar na carne. Romanos 12, 2 que diz assim: não vos conformei a este mundo. Era aquele mundo de Adão. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então eles ali estavam no mundo das trevas, no reinado de Adão. Agora eles não poderiam conformar com aquele estilo de vida e transformar pela renovação da palavra, do Evangelho, que estava sendo pregada, para que eles pudessem sair daquele reino de Adão e experimentar um reino de Cristo na vida deles. Jó reinou em vida, meus irmãos. Jó não tinha Bíblia, Jó não tinha um escrito na mão. Ele ouviu falar que existe um Deus. Hoje as pessoas, irmãos, só faz a coisa certa se tiver alguma coisa escrita. Pode isso, pode aquilo. Paulo disse que, para os Hebreus, capítulo 5, vocês precisam ter a faculdade mental para saber o que é bom e o que é ruim. Hoje as pessoas precisam de um livro para que eles possam fazer o bem. E precisa de uma ordem para que eles não possam fazer o mal. Para com isso, meus irmãos. As pessoas já querem praticar o mal, já é ruim de natureza, não quer botar a mente para funcionar. E aí eles precisam de regra para guiar eles. Eu tenho que fazer o bem, eu tenho que amar meus irmãos. Você não tem que fazer nada. Você precisa ser primeiro para depois você fazer. Ah, eu vou ajudar alguém. Não, você não é obrigado a ajudar ninguém. Mas quando você entende que você é de Deus, Deus tem o melhor para a sua vida, você precisa raciocinar. Então Jó não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento, não tinha Velho Testamento, não tinha nada. E o pior, ele não tinha entendimento. Ele ouviu falar de Deus. Agora você lê 66 livros, lê tudo da internet e não consegue discernir quando alguém está pregando graça ou desgraça, ou fora da graça, reino eterno. Meus irmãos, tenha certeza, você precisa ser um instrumento na sua casa, na rua, não depender de ninguém. Busque conhecimento, busque primeiramente de Deus, porque conhecimento vazio não adianta nada. Conhecimento você tem que demonstrar com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, não para ser salvo, mas porque você já veio salvo. Jó reinou em vida. Jó capítulo 1, versículo 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro. Primeiro ponto de Jó: integridade. Quer reinar em vida, meus irmãos? Seja íntegro. Cumpra com seus deveres, com a sociedade, com quem está à sua volta.
com seus negócios? Qual é a profissão que você exerce? Não interessa se for capinar, se for plantar, se for numa empresa, exerce o quê? A integridade. Contenta com aquilo que você tem. Não pegue nada dos outros. Porque aquilo que você pega dos outros, na frente alguém vai pegar seu, que é lei de semeadura. Ele era íntegro e justo. Qual é a diferença de íntegro e justo? É pessoa que guarda a justiça, que ele é íntegro. Não porque alguém tem uma lei para ele, mas porque está dentro dele os desígnios de Deus. Se os desígnios de Deus não estão dentro de você, procura ouvir a voz de Deus. Ele era íntegro, justo, pois temia a Deus. O que é temer a Deus? Será que é ter medo de Deus? Ou ter Deus como um pai, como um conselheiro, como aquele que te ajuda todos os dias? E se esforçava para não praticar o mal. Então Jó, ele reinava em vida sem conhecimento de Bíblia, só porque ouviu falar de Deus. Agora o cara conhece a Bíblia toda de capa a capa, e ele não é íntegro, não é justo, e aí faz da sua vida o que ele quer, e as pessoas do lado estão vendo, que cristão é esse aí, né? Meus irmãos, seja justo, seja íntegro nas suas atitudes, e você vai experimentar o que é reinar em vida em perfeita vitória. Jó se esforçava para praticar o bem. Ele esforçava para não praticar o mal. Você sabe que é uma pessoa que não se esforça para praticar o bem? Ele não está nem aí. Ele entra em contenda rapidamente. Jó, ele fazia esforço, ele vigiava para não praticar o mal. Não é que Jó não praticava o mal. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, que eu esforço para me fazer, esse eu faço. E Jó, ele esforçava para não fazer o mal. Esforça, meus irmãos, para não praticar o mal. E você vai ver realmente o que é reinar em vida em perfeita vitória. Reinar em vida não depende de circunstância. Estou quebrado, está na carne. Estou com dinheiro, estou reinando. Eu posso, estou pagando tudo. Não depende de circunstância. Jó, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, mas Jó respondeu, o que você está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todos esses sofrimentos, Jó não pecou, ou não disse palavra, nem disse uma palavra má contra Deus. Meus irmãos, reinar em vida não depende de bolso cheio ou bolso furado, ou de conta recheada, ou de conta no vermelho. Reinar em vida é um estilo de vida que Deus proporcionou através do conhecimento que Ele te deu e não depende da circunstância. Enquanto as pessoas estão bem, está reinando em vida. Quando entra no fracasso, a casa cai. Mas esse não é o estilo de vida que Deus preparou para mim nem para você. Paulo diz, eu posso todas as coisas. Ele não disse que ia comprar um carro fiado. Naquele que me fortalece. Eu sei passar fome, nudez, posso todas as coisas. Jó não se dizia pecador. Jó não conhecia a Bíblia, não tinha acusação sobre ele, e ele nunca se considerou como pecador. Ele também não conhecia o plano de Deus. Ele não conhecia o plano salvador de Cristo. Ele viveu antes, mas já tinha certeza que o Redentor dele iria levantar.
Jó nunca se considerou como um pecador. Eu sou um pecador, eu sou um miserável. Quantas vezes nós falamos isso? Nós somos um pecador, somos miseráveis. Jesus veio andar à toa, então não perdoou nada, não tirou nada, e nós somos pecador. Jó nunca se considerou pecador. Jó capítulo 27, versículo 13 diz assim: enquanto eu tiver vida em mim, e tiver o fôlego de Deus em minhas narinas, meus lábios não terão lugar para a injustiça, nem para mentira. Quantos mentirosos, né, irmão? Quantos lábios enganador, né? Eu sou pregador da graça, eu sou pregador do sistema, eu sou pregador do reino eterno, mas se ele achar um dinheiro ali, se alguém vir ali com injustiça, ele também usa de injustiça. Meus irmãos, o amor excede todo entendimento. Não adianta nós pregar reino eterno, pregar sistema, pregar graça, se não tivermos o amor, a justiça, né? E a mentira. Isso não é reinar em vida. Jó não era mentiroso. O verso 5: nunca darei razão a vocês, e continuarei afirmando que sou inocente até a minha morte. Nunca abrirei mão da minha justiça. A minha consciência está perfeitamente limpa e sempre esteve por toda a minha vida. Olha que bem, Jó não conhecia Novo nem Velho Testamento, não conhecia nada. Ele ouviu falar de Deus. E ele nunca teve uma consciência de pecador. E ele disse que ia se guardar do mal. Segundo a Bíblia, Jó, ele era conhecido naquela cidade. E aquelas pessoas que vinham até ele, aquele não sabia a causa, ele ajudava todos os necessitados. E aqueles que eles não conheciam a causa daquela pessoa, que chegasse alguém falando de alguém, Jó mandava investigar para ver se aquilo é verdade. Hoje não, você acusa o irmão daqui para ali. Eu vi uma mensagem no Facebook ou no YouTube, você já sai lascando todo mundo aí. Meu irmão, procura analisar os textos, as palavras. Hoje a notícia, ela corre, notícia boa custa chegar, mas a ruim chega rápido. Então não use os seus lábios para falar coisa que não é analisada. Então Jó diz, por toda a minha vida, ele nunca se sentiu pecador, tinha consciência limpa. Você pode dizer que você está reinando em vida e tem a sua consciência limpa, deitar no seu travesseiro e falar, olha, graças a Deus não acusei ninguém, eu não falei mal de ninguém, não preguei mentira. Isso é reinar em vida, o resto é conversa fiada. E se vocês insistirem em me acusar, fique sabendo que isso não passa de pura maldade, que me acusam de ser um rebelde, não passa de um perverso, pecador. Que esperança tem o pecador quando chegar a hora da morte? A hora em que Deus tirar a sua vida. Meus irmãos, que esperança tem um pecador se ele se considera pecador? Jó está perguntando, que esperança tem um pecador na hora da morte, que Deus tirar a vida dele? Muitas pessoas hoje se consideram pecador, isolando o sacrifício de Cristo. Jó, Deus não tinha feito sacrifício, não tinha Bíblia, ele ouviu falar da bondade de Deus e ele tinha sua consciência com justiça, livre do pecado. Então fique essa palavra, reina em vida. Procura fazer o bem, não para ganhar nada. Procura aplicar a justiça. Procura não pregar a mentira. Procura estar dentro dessa justiça divina de Deus e você vai reinar em vida em perfeita vitória. Melhor noite. Até a próxima oportunidade.